Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 9. Vamos lá junto? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. A turma que está aqui, a equipe que está aí presente, me ajuda a ler aí. Você que está em casa, para de mexer nas coisas aí, Zé. Viu, dona menina? Para aí. Escuta a palavra aqui agora. Agora é hora de escutar o sermão. Vamos de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará. Hoje você decora esse versículo. Agora vão comigo falando o endereço. No começo, você que está em casa também, não sai não, só porque eu vou repetir não. É para você decorar, não é para você aproveitar e fazer algo não. Vamos lá de novo. Eu sou a porta. Vamos lá com o endereço. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Pai, em nome de Jesus, clamamos nessa hora. Eu diminuo que o Senhor cresça. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Desperta o teu povo que chama pelo teu nome. Meu Deus, tira todo, ó Pai, dardo inflamado do inimigo que nos tira a atenção, que rouba a semente. Quebra no nome poderoso de Jesus Cristo. E vem com teu Santo Espírito, nos convence do nosso pecado, nos convence do caminho torto, nos convence do caminho eterno e nos põe nesse caminho eterno. Desperta a tua igreja, pouco tempo falta e precisamos fazer o que o Senhor nos plantou para fazer, aonde o Senhor tem nos colocado, seja aqui nessa cidade, seja nas cidades de longe. Aonde o Senhor colocou o teu povo, é ali que nós temos que florescer para a honra e glória do Senhor. Traz à minha memória o que pode dar esperança, meu Deus, que Lucas 12, 12 seja uma verdade da minha vida nessa hora. Põe fogo no meu coração, como o Senhor prometeu no Salmo 104, no versículo 4, que eu diminua e que o Senhor cresça, no nome de Jesus, amém e amém. Nosso Senhor Jesus estava ministrando ao coração dos discípulos, e Ele estava direcionando e dizendo do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Bom pastor, aquele que as que são ovelhas de fato e de verdade, elas vão ouvir a sua voz e vão seguir. E nesse contexto que ele está falando, eles ainda não tinham entendido sobre o que Jesus estava dizendo. E aí ele começa a dizer exatamente o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 3 palavras você precisa guardar nesse versículo. O primeiro é entrar. Entrar. O que é entrar? Se alguém entrar por mim. Jesus foi claro, ele falou quem é a porta. A porta não é a religião que você está seguindo, a porta não é a instituição que você agregou e se tornou sócio dela, seja por carteirinha, seja por batismo, de aspersão, imersão, efusão, e alguns aí até de escorregador, Deus que me livre e guarde, mas não é entrar para a entidade, ou para a instituição. Entrar pela porta chamada Jesus é muito mais que uma religião. Entrar pela porta chamada Jesus, e o sentido de entrar aí é de você se adequar ao caminho, é ter os tiques, o modo, o jeito, o tipo de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, aquele que entra por Jesus, ele segue os passos e os caminhos do nosso Senhor Jesus, que é um caminho de humildade e obediência. Segundo Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, nos deixa narrado, escrito e registrado, que ele, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, e ele se humilhou e andou nesse caminho de obediência. Andar com Deus,
é muito mais do que frequentar a igreja, do que saber alguns versículos de cor, do que bater no peito e dizer que é de uma igreja presbiteriana do Brasil. E daí? Passar pela porta chamada Jesus não é ser amigo da porta chamada Jesus. Se a gente observar, Judas era amigo de Jesus, comia no mesmo prato que ele comeu, cuidava da bolsa de dinheiro dos discípulos e o traiu e se perdeu. Porque a palavra de Deus diz na oração sacerdotal de Jesus, quando ele vai orar pelos seus discípulos, ele falou: Pai, todos que me deram, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Um homem que era amigo de Jesus, mas não passou pela porta chamada Jesus. Passar pela porta chamada Jesus é uma vida com Deus, é muito mais do que só saber teologia de cor. É vida na vida, é vida com Deus. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, as ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e o seguem. Não é só ouvir a voz de Jesus, sentir o arrepio, porque a voz de Jesus está no ambiente. Não é só ter lágrima de arrepio, porque Jesus está presente. É viver nesse caminho que Jesus propôs para nós. Onde está escrito isso, pastor? Você vai abrir a palavra em João capítulo 17. Eu não vou discorrer todo João 17 agora, que não dá tempo. Mas você lê em casa, antes de dormir, lê de novo, porque o próprio Senhor Jesus, ele está falando com o Pai. É a última oração antes dele ir para a cruz, uma última ceia com os discípulos. E ele deixa algumas características na sua oração, daqueles que vão seguir, daqueles que vão ser discípulos de fato, daqueles que passaram pela porta de fato. E você vai ver, e você presta atenção na seguinte expressão que vai aparecer por mais de 3 vezes, por 3 ou mais vezes, em João capítulo 17, que diz: a fim de que eu peço ao Senhor isso pelos meus filhos, pelos aqueles que o Senhor me deu, a fim de que, ou seja, nós temos um fim, nós temos um propósito diante de Deus, e o nosso Senhor Jesus deixou escrito na oração dele, sacerdotal de João 17, aqueles que são ovelhas, que passou verdadeiramente pela porta chamada Jesus. Eu vou te citar só pelo menos alguns para você ter uma ideia. Eu falei, eu oro por eles, a fim de que eles sejam unidade, assim como eu e o Senhor somos, que eles sejam em nós, unidade, a fim de que todos amem como nós o amamos. Amor sacrificial, é um amor agapau, é um amor que você sacrifica você mesmo por amor ao próximo. Assim como eu fiz com eles, que eles também façam, a fim de que aquele que passou pela porta, ele segue o a fim de que de Jesus. A fim de que a glória do Senhor seja manifesta através da vida deles. Esse passou pela porta. Esse entrou. Repete comigo, entrar. Repete comigo você em casa aí, Zé. Entrar. Quem entra pela porta, anda com Jesus. Ele anda com o seu pastor. Ele não anda distante do pastor. Ovelha que anda distante do pastor, ele se torna papá de lobo. Não é de onça, lá na Bíblia fala é lobo. Da matilha, do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Se você não passa por essa porta, se você não entra por essa porta chamada Jesus, você pode ser membro de qualquer igreja que você quiser, você pode ser até pastor e presbítero e diácono, e você precisa nascer de novo. Se você não adequou ao a fim de quê? Daquilo que Jesus falou na oração sacerdotal. Se você não é dessa turma do a fim de quê, você está lascado, filho. Você está fora. Você não pertence, nunca pertenceu, está dentro, mas está fora. Tem muita gente assim. Quem é o senhor para falar, pastor? Eu não estou falando nada do que não está na palavra. Foi Jesus que deixou registrado isso em Mateus 25. Se você abrir lá do versículo 1 ao versículo 13, você vai ver a parábola das virgens.
E você vai ver que metade das virgens, daquelas que se vestem de branco, que se dizem noivas do noivo, Jesus falou que vai ficar, a porta vai fechar e elas não vão entrar. Não está falando do povo que não vestiu de noiva, não. Está lá fora, está vivendo a vida como nos dias de Noé, casando, dando casamento, tomando todas. Não está falando desse povo, não. Está falando de um povo que se veste de noiva. É Mateus 25, de 1 a 13. Lê lá. E ele termina dizendo que isso não é uma piadinha ou um conto de fada, não. Ele termina dizendo: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Passar pela porta é muito mais do que frequentar a igreja. Entrar pela porta chamada Jesus. Quem entra pela porta chamada Jesus, ele vive Jesus. Ele ama Jesus acima de todas as coisas. Ele morre por Jesus. E então ele segue um caminho de santidade. Uma das coisas que na oração sacerdotal fala é que aqueles que andam com Cristo, o próprio Cristo diz: Senhor, eu me santifiquei, a fim de que eles fossem santificados. E o ser santificado é o tornar separado. Não é uma varinha de condão, não, irmão. Que Jesus se santificou, bateu em você, você agora é santo e pode fazer o que quiser. Se você está fazendo o que você quer, você nunca foi santificado. A oração sacerdotal de Cristo nunca chegou na sua casa, nunca chegou na sua vida. Porque aqueles que Deus realmente respondeu à oração de Cristo, eles preferem viver uma vida de separação das coisas que vão passar. Porque vão passar. Eles têm sede de aprender e de andar na vontade do Pai. Porque os que andam na vontade do Pai vão permanecer eternamente. É mais do que ser presbiteriano, é mais do que ser batista, assembleiano, ou o que você quiser ser. É muito mais do que isso. É entrar pela porta. Diga, entrar pela porta. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa guardar nessa noite. Eu sou a porta. Quem é a porta? Jesus. Não é a instituição que você está seguindo, com todas as leis que você tem, mesmo que ela tenha uma doutrina ótima, reformada, não é ela, vai além dela. Ela pode te ajudar e às vezes pode te atrapalhar, mas não é ela. E tem muita gente que fala assim: não gosto dessa igreja. Não tem problema não gostar. Se você passar pela porta chamada Jesus, é que vai fazer a diferença na sua vida. Mas quem passa, vive. Não fica dando explicação para os outros, não. Não fica perguntando as coisas se pode. Será que pode? Vai ler Bíblia, irmão. Tenho visto um monte de crente aí que, em vez de ficar postando versículo, em vez de ficar postando palavra de Deus, vida e vida eterna, fica postando pergunta para um monte de pastor. Ah, pastor, pode? É crush? E tem uns que tem uns mistérios das perguntas retardadas. Eu vi uma essa semana que eu falei: não é possível, eu tinha que conhecer essa pessoa, vou dar um cascudo nela. Porque pergunta para o pastor: uma mulher grávida, ela pode ceiar porque o filho ainda não é batizado, mas está na barriga dela e se alimenta da barriga? Ah, toma vergonha na cara, vai converter, minha filha, vai orar. Pelo amor de Deus, gente. Olha o nível do povo de Deus na internet. Em vez de ministrar a palavra, em vez de ter algo para dar. Sabe por quê? Não entrou. Porque quem entra sempre tem algo para dar. Olha aí, primeira palavra é entrar. A segunda palavra é sair. Quem entra realmente pela porta, ele não fica crente 3S, salvo, sentado, satisfeito, e alguns até safadão, só 1%, mas entendeu o recado? Não fica não. Ele entra e ele sai. E o sentido aqui de sair não é só de sair das portas do templo, mas que quando ele sair, ele tem algo no DNA dele, ele está impregnado daquele que ele entrou, Jesus. Quando ele sai, as pessoas veem Jesus na vida dele. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, Jesus deu certeza, ele vai sair. Ovelha que entra pela porta, sai. Repete comigo. Ovelha que entra pela porta, sai. Se ela é cheia da porta Jesus, ela sai. Ela não fica. E quando ela sai, ela emana do poder de Deus, da glória de Deus. Onde que está escrito isso? Foi Jesus que pregou no Sermão da Montanha.
Se eu não me engano, é Mateus capítulo 5, lá no versículo 16, que fala que nós somos a luz do mundo. E ele diz assim também: brilha a vossa luz sobre os homens, para que os homens, vendo a vossa luz pelas vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aquele que entra pela porta chamada Jesus, ele sai cheio da glória de Deus. Ele glorifica o nome do Senhor. Ele fica mandando perguntinha retardada na internet, não. Ele já tem algo para dar. Aí eu não sei escrever como os outros. Ô meu filho, tem 31 mil versículos na Bíblia. Copia, dá Ctrl+C e Ctrl+V, igual você faz quando você cola na prova aí, e vê se muda. Porque colar é pecado. Vai fazer trabalho, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Vai fazer, dá Ctrl+C e Ctrl+V. Vai montar uma empresa, em vez de pedir no joelho criatividade para Deus, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Na hora da internet, não sabe botar nada bonito. 31 mil versículos na Bíblia. Mas só fica botando discussão de política, só fica botando discussão. Eu não sou contra a política não, irmãos. Mas tudo tem sua hora e tem seu tempo. Não chegou o tempo de eleição, fica gastando palavra, confusão, brigando, separando família. Nem chegou a hora da eleição ainda. Vai orando. A gente sabe que o Brasil já acordou. Só os retardados que ainda não percebeu. Deixa eles sozinhos na internet falando tanto que eles quiser. Quando Deus resolve mudar uma nação, não tem ninguém que não muda. Vai ler Bíblia que você vai ver. Quando Deus dá um basta numa nação e fala não vai ter mais, não tem. Quando Deus derrama um avivamento sobre a nação, tudo muda. E eu creio que nós temos caminhado num caminho que está perto de acontecer algo de Deus sobre a igreja. Creio, eu tenho clamado por isso. Desde os meus 19 anos eu oro e choro por isso. Hoje, esse ano, vou fazer 50, se Deus permitir, até dia 20 de abril, estiver vivo aqui, 50. Se eu não estiver aqui, não ora para eu voltar, porque eu vou estar num lugar melhor do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu, cada um com o seu momento aqui nessa terra. Eu já sei para onde eu vou. Eu sei quem me salvou. Eu entrei. Eu saí. Você precisa aprender a entrar. E quando você entrar de verdade, você vai sair. Não tem como aqueles que entram pela porta chamada Jesus não sair diferente. Não tem como. Leia as histórias da Bíblia. A Bíblia é uma fiel testemunha. Ela nos testemunha todos aqueles que realmente passaram pela porta chamada Jesus. O testemunho dele levou multidões a conhecer a esse Jesus. A começar de uma mulher que nem na sala de catecúmenos ou na sala de iniciação, de treinamento, de discipulado ela passou. Ela teve um discipulado de um tempo só, que foi com o Senhor Jesus. E quando ela sai para a cidade, isso está registrado lá em João capítulo 4, uma mulher que estava toda lascada, lenhada, já fora da lei, 5 maridos, naquela época só podia ter 3, ela estava, 5 maridos já tivesse, e esse que tem agora não é teu marido. Jesus falou educadamente que você está com amante, está tudo lascado, e quando ela sai, ela entendeu, ela passou pela porta, porque multidão veio atrás dela por causa do seu testemunho, martirel, alguma coisa na vida dela, que as pessoas viram e foram lá, para ver que realmente mudou. Passar pela porta, diga comigo aí, entrar. Repete comigo, sair. Quem entra, sai, e sai diferente. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. As pessoas querem ser salvos sem andar uma vida com Deus. As pessoas se apegam a uma graça barata, a uma graça fake news, a uma graça que tem tapeado muita gente dentro das igrejas. E tem sido pregado por aí, uma graça que não tem vida. Nada muda na pessoa.
Só o crer em Jesus, lógico, ninguém quer ir para o inferno. Prega, esse evangelho está sendo pregado, os demônios hoje, você vai ver, um monte deles vai ser batizado aqui até o final do ano, aqui ou nas outras igrejas, que seja de preferência em outras, na minha não, Deus que me defenda. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai ir para o inferno. A gente não é salvo pelas obras, não. A gente é salvo porque Jesus pagou o preço por nós. Como é que faz isso, para não ir para o inferno? Uai, faz uma oração comigo aqui e crê que você é salvo. E está assim dentro das igrejas, de gente que fez essa oração, mas continua xingando, falando palavrão, mentindo, fofoqueiro para arregaçar. A língua dele, quando um dia que ele morrer, vai no outro caixão, que não vai caber dentro do mesmo caixão, e o caixão da língua é maior do que do corpo dele. Gente que diz que converteu, batizou mesmo de igreja, espanca a mulher dentro de casa, nunca foi convertido, isso é um safado, sem vergonha, moleque, nunca foi nem homem. Gente que faz isso, gente que é mentiroso, gente que dá tombo nos outros na rua. Ô meu filho, essa graça que foi pregada para você, porque quem passa por essa graça, ele passa pela porta chamada Jesus, e quando passa pela porta chamada Jesus, ele quer ser igual a Jesus. Ele é igual a Jesus. Ele quer morrer todo dia. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morre, e então siga-me. Não morreu, então não está seguindo, irmão. Está precisando de pôr legenda aí no sermão para ver se você acorda e muda de vida. Não tem jeito. Fica só quer as benesses de Deus, só quer o reino dos céus, mas não quer viver o reino de Deus na terra. Não quer caminhar a segunda milha, não quer dar outra face, não quer ser manso, humilde, não quer que os frutos do Espírito se manifestem na vida dele. Ele não quer, porque ele não quer ser alegre, ele não quer ser homem de paz, ele não quer ser manso, ele não quer ser humilde, não quer. Porque quem quer morre, passa pela porta chamada Jesus. E quem passa pela porta chamada Jesus, ele é salvo. Primeiro tem que passar pela porta, irmão. Não é fazer oração, não. É passar pela porta. Mesmo porque a gente não sabe nem orar. Depois que passa pela porta, o Espírito de Deus pula em nós, derrama sobre nós, e Ele intercede com gemidos inexprimíveis e nos assiste na nossa fraqueza. Mas é só depois que passar pela porta. Quem passa pela porta, sai. E sai diferente. O grande problema do povo de Deus hoje, que tem morrido seco de fome, e dentro das igrejas, é porque não saiu. É porque não saiu. Alguns têm até a convicção, realmente passaram pela porta, mas ainda não entenderam que tem que sair. Algo tem que mudar. Tem que começar do basicão mesmo. Nós vamos errar muito. É por isso que existe a graça. Nós não damos conta de caminhar nesse caminho depois que passa pela porta. Mas depois que passa pela porta, o Espírito de Deus anda conosco. O Espírito de Deus intercede por nós. O Espírito de Deus nos guia, nos toma pela mão e nos leva, nos inclina às coisas espirituais. E só as coisas espirituais é que geram vida e paz. Vida e paz. Quer ter paz só na base da oração, não tem jeito. Tem que se inclinar para as coisas espirituais. Isso é Romanos capítulo 8, que eu já mandei vocês fazer morada lá o ano inteiro. Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, para ver se desce para a sua alma, para você poder sair trazendo vida e vida em abundância. Só quando a gente sai, o texto diz, eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E o que vai achar? O alimento que vem de Deus só se manifesta no reino de Deus, quando o povo de Deus aprende a sair. Aqui vocês são direcionados, mas vocês são alimentados quando saem. Aqui vocês recebem a direção de Deus, o alerta.
o atalaia, que ensina, que toca o sino, que fala onde está o erro. No máximo que nós, como os pastores, somos os porteiros da porta. Está no texto aí. O pastor chama, o porteiro abre a porta e as ovelhas entram. No máximo o porteiro, quem traz o alimento para a nossa alma é o nosso Senhor. É Ele que traz o maná de todo dia. Nesse meio desse deserto, que a gente olha e acha que nada vai dar certo. Mas se confiar toda manhã, perceba, a primeira coisa de alimento que Deus traz sobre as nossas vidas é a misericórdia dele que não tem fim. Se renova a cada manhã, de eternidade a eternidade. No miserável homem que eu sou, Deus vem com o coração dele e põe o coração no miserável homem que eu sou. Isso é misericórdia de Deus. Toda manhã, no dia que eu estou feliz, e eu percebo isso, mas a maioria das vezes, quando vem esses trem de pandemia, enfermidades, tem todo, às vezes eu perdi alguém e estou sem chão, mas assim mesmo, nessa manhã, o Senhor derramou o coração dele no miserável homem que eu sou. Deus dá todos os dias, mas nós precisamos aprender a sair. Repete comigo: entrar, sair, achar a pastagem. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa verdadeiramente se alinhar com Deus, fazer como o salmista, parar de botar a culpa nos outros. Como é que um pastor nunca pregou isso para mim? Meu irmão, hoje está sendo pregado, acorda, para de ficar botando culpa nos outros. A igreja que eu estou, irmão, olha para Jesus, olha para a porta, para de olhar para presbítero, para igreja, para pastor, olha para Jesus de Nazaré e viva esse Jesus enquanto Deus te der vida na face da terra. E isso é que faz a diferença. Ele é a porta, passa por ele. Veja ficar reclamando, achando erro, dizendo, apontando os erros. O senhor está falando assim, mas eu conheço, porque o senhor, irmão, eu sou o porteiro não é perfeito, mas Jesus é, a porta é. Passa pelo porteiro, passa pela porta. Em nome de Jesus, alinha a sua vida, porque o noivo está na porta. E só vai entrar quem estiver alinhado. Acorda. Eu tenho certeza que você que é ovelha do Senhor Jesus está acordando. Porque as ovelhas do Senhor, elas vão ouvir a sua voz e vão seguir. Aqueles que não querem seguir ou ficam dando desculpa porque não seguir, precisam nascer de novo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Entra, saia e você vai achar a pastagem. No nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que fazem morada no Senhor, no deserto, os caminhos deles são aplanados. Aqueles que passam pela porta chamada Jesus, ainda no deserto, ele vai plantar e vai colher. No deserto. Aqueles que passam pela porta chamada Jesus, é aqueles que saem para serem usados por Deus, para fazer o impossível na terra. Vasos de barro, mas cheios da glória desse Deus Todo-Poderoso. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se eu não me engano é Lucas 1, 27. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Um Deus que sabe que temos andado por caminhos que não são os dele. Ele nos conhece. Quem assistiu o culto de manhã sabe disso. Ele sabe que o diabo nos pede para peneirar. Ele sabe que ainda, mesmo com fé, mas ainda precisa converter o nosso caminho, voltar para onde a gente saiu, de onde a gente saiu. Ele sabe. Isaías 57, ele deixa a promessa. Isaías 57 é logo depois que narra a morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição.
E ele então promete a restauração do povo de Israel. E ele diz que ele vai habitar com o contrito e abatido de coração, para dar vida nova, para mudar a direção. Mas ele diz um porém, a saber, de todos os que choram. Não é qualquer um. Não basta só dizer que é. Tem que ter lágrimas nos olhos. E Deus conhece as lágrimas de crocodilo e as lágrimas do verdadeiro arrependimento. Porque em suas taças estão sendo recolhidas todas as lágrimas verdadeiras. Em Apocalipse fala que as lágrimas dos santos são recolhidas em taças de ouro. Nenhuma lágrima dos nossos olhos é perdida quando nós choramos de fato e de verdade. Que Deus te abençoe nessa noite. Que você possa sair com esse versículo no seu coração. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vamos orar. Quero pedir o pessoal do louvor vir aqui na frente, já se colocando no lugar. Vamos cantar aquela música nova que vocês lançaram hoje. Aquela boa. Enquanto eu oro por você. Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos acordado, o Senhor tem nos realinhado. Meu Deus, o Senhor tem visto os caminhos maus que há em nós. E o Senhor tem nos realinhado para esse caminho de eternidade. Nós te louvamos por isso. Nós queremos isso para a nossa vida. Nós não queremos mais nada, Senhor, porque isso tudo daqui vai passar. Nós queremos o Senhor. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos verdadeiramente passar por essa porta. Nós queremos aprender a sair por essa porta, cheios do Senhor, da Tua glória. Que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu reino venha sobre a Tua igreja, que possamos ser maridos melhores no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, esposas melhores para a honra e glória do Senhor, filhos melhores para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Possamos ser pais melhores, servos melhores, patrões melhores, para a glória do Senhor, para que a glória do Senhor seja manifesta e visita a nossa terra, ó Pai, mesmo no meio do caos. Pois a Tua palavra diz que quando o Senhor visita a terra, o Senhor coroa aquele ano com a bondade do Senhor. Vem sobre as famílias da Tua igreja. Socorre aqueles que estão enlutados. A Tua palavra promete que o Senhor não vai desamparar nem o órfão e nem a viúva. O Senhor não desampara. A Tua palavra promete que o Senhor se torna o esposo, aquele que cuida. O Senhor vai à frente. O Senhor se torna pai. Pai nosso que sempre estás nos céus, que o Teu nome seja santificado na nossa vida e na terra. Amém. E que esse Teu reino venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Continue provendo o pão de cada dia dos Teus filhos. Que o de amanhã o Senhor já providencie nessa madrugada, como a Tua palavra diz, que aos Seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Por isso vamos dormir em paz, porque em paz nos deitamos e logo vamos pegar no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar seguros. A nossa segurança está em Ti. Colhe as lágrimas dos Teus filhos, traz arrependimento ao nosso coração e nos guia nesse caminho de eternidade. No nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.